Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de março de 2018, é uma quinta-feira e o verbete é de número 4.423. Ele tem 8 páginas, 51 logias e 23 máximos. O tema a ser debatido hoje é pedido transversal de assistência da especialidade assistenciologia. O verbete foi redigido aqui pela professora Ila Rezende, esse já é o 6º verbete dela. A professora Ila é graduada em Comunicação Social, Jornalismo e Psicologia, especialista em Psicopedagogia e Terapia Cognitiva Comportamental. É brasileira, natural de Aracaju, Sergipe, voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2003. Então, vamos ver aqui o verbete. Na definologia, o pedido transversal de assistência é a solicitação de socorro indireta, complexa, lateral ou estranha, manifesta pela consim, homem ou mulher, inconscientemente, exigindo do assistente atilado habilidade paraperceptiva cosmoética para identificar e decodificar a demanda crítica e subjacente de consciências carentes, com vistas à atuação imediata, profilática e anônima, junto à Equipex. O tema central é neutro. Na fatologia, vamos destacar aqui na fatuística, na pensenologia, o holopensene pessoal da transversalidade assistencial, os autopensenes focados nos pedidos transversais do assistido, o ato de prestar socorro preservando a rigidez pensênica, a melhoria do holopensene pessoal por meio da priorização da interassistencialidade, o extrapolacionismo parapsíquico potencializado pelo mater pensene interassistencial, o ato de pensenizar cosmoeticamente. Na fatologia, o pedido transversal de assistência, a percepção das necessidades dos outros por meio das reações estranhas, o pedido transversal hostil de socorro, a dificuldade em pedir ajuda, o pedido silencioso de ajuda, a superação dos preconceitos na ampliação do senso universalista, a comunicação não verbal, a atenção dividida, a escuta cosmoética, a ajuda sem alarde, a postura íntima de querer acertar evolutivamente, a satisfação proporcionada pelos atendimentos realizados, o bom humor profilático, a polidez fraterna, a intenção de dar o melhor de si e estimular o crescimento alheio, a transversalidade permeando a tudologia. Na parafatologia, nós temos a transversalidade extrafísica onipresente na intrafisicalidade, a transversalidade da inteligência evolutiva multidimensional parapsíquica, o autoparapsiquismo como saber transversal inafastável, o acoplamento energético assistencial cosmoético, o respeito à energosfera alheia, a intencionalidade transparente e a ação sutil perante a multidimensionalidade, a acuidade extrafísica dos pedidos transversais, facilitando o rapport eficaz com o amparador de função, a intimidade cada vez maior com a Equipex, as conexões pessoais com as centrais extrafísicas. A gente leu aqui alguns itens, são muitos, tem mais de 20 linhas cada uma dessas sessões, da fatologia e da parafatologia. No detalhismo, ela apresenta assim, 15 máximos, o que configura uma excelência, assim, um sinal de excelência no verbete. Aqui na argumentologia, a autora traz alguns parágrafos, são 3 parágrafos e mais 2 enumerações. Na tipologia, de acordo com a assistenciologia, ela traz 21 tipos de pedidos transversais de assistência. E na pedidologia, consoante a pesquisologia, são 28 condições ou pistas, verbais e não verbais, capazes de favorecer a captura e identificação de pedidos transversais de assistência. Na remissiologia, nós destacamos a comunicação não verbal, a hiperacuidade interassistencial, o senso de observação,
a solicitude cotidiana, o tema transversal. Na frase enfática, o pedido transversal de assistência permite extrapolacionismo e qualificação assistencial, mantendo megafoco cosmovisionário às demandas subjacentes e profilaxia imediata anônima. Na questionologia, com qual frequência você captura nas entrelinhas as demandas transversais de assistência? Está ciente da importância de tais oportunidades para o aperfeiçoamento da própria condição de assistente lúcido? Na filmografia específica, ela traz 2 filmes e na bibliografia específica são 10 fontes. Então, vamos agora aqui à mega-análise da equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, Cláudio Monteiro, Elizabeth Correia e Zilá Padilha. Reações, escuta, descrição, iniciativa, heterajuda. Demanda, sutileza, socorro, atilamento, hiperacuidade, antiemocionalismo, autoparapsiquismo, autoconfiança, autodeterminação, verbação, intencionalidade, sustentabilidade, assistenciologia, conviviologia e parapercepciologia. Bom, passamos agora a palavra aqui à nossa verbetógrafa, a Ila, para contar para nós como é que foi a produção de mais esse verbete, que está realmente muito bom. Boa tarde aí a todos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Agradeço aí os amparadores da transversalidade que me ajudaram aí nesse verbete. E agradeço a mediação da Marilene. E quanto à escrita desse verbete, o tema, o título, né? Pedido transversal de assistência, ele surgiu, foi até uma sugestão da Dulcidal, quando eu apresentava o verbete atilamento interassistencial. Nessa apresentação, nessa defesa, eu contei um episódio de um assalto, né, que eu tive lá em Natal. Foi bem didático a experiência, bem didática, e eu frisava muito os tipos de pedidos de assistência, né? O implícito, o explícito, o transversal. Aí, quando eu falei o transversal, a Dulcidal disse, nossa, daria um verbete. E aí a Lara também, é mesmo. E aí a gente achou interessante esse título, e aí estou aqui para defendê-lo. Ok. Então, agora aqui as perguntas dos teletertulianos. Essa primeira pergunta vem de Portugal. Ela está pedindo na ortopensatologia, na página 5, se você poderia comentar o item 3, socorro. O pináculo da interassistencialidade é o ato assistencial de socorrer espontaneamente, antes de ser solicitado. Pois é, essa ortopensata do professor Valdo, né, é muito importante. Por quê? Porque está dizendo que nós, os assistentes, o ideal é antecipar a assistência. Assistir antes de ser solicitado. Isso é o auge da interassistencialidade. E por que esse verbete tem a ver com essa ortopensatas? Porque existe o pedido transversal convencional, o explícito. Só que este verbete vem estimular para que o assistente transpasse, saia dessa condição reducionista de só atender solicitações explícitas. Então, vamos antecipar, vamos criar uma demanda. Como? Pela transversalidade. Como assim? Pelos pedidos indiretos. Estarmos atentos também para os pedidos indiretos.
quais são os sinais que nós podemos identificar que estão demonstrando uma necessidade de assistência? Muito bem. Você quer falar? Sim. Ila, parabéns aí pelo verbete, bem bacana e atual, né? Porque a gente vê na televisão pedidos transversais assim, quase todo dia, né, de assistência, não é verdade? Então você vê que realmente é uma coisa atual. Uma coisa que até chamou a atenção, né, um dia desses, uma reportagem na prisão, acho que lá no norte ou nordeste do país, acho que é no norte, e se eu não me engano é até em Rondônia, e que as mulheres estão tendo ratos assim, comunidades de ratos na cadeia feminina, e aí elas têm que bater nos ratos, até as carcereiras mesmo, elas são às vezes mordidas por rato. É um negócio assim que foi feita até uma filmagem ali, que os ratos estão tão convencidos que eles não fogem, eles estão acostumados com a intervenção humana pacífica, porque o povo já não aguenta mais bater em rato para tirar. Então você vê uma situação totalmente precária mesmo, necessitando de assistência, necessitando de ajuda mesmo, né? E a gente vê que esses pedidos de assistência que você falou, eles às vezes gritam e às vezes vêm de uma forma totalmente indireta, né? Então a pessoa não está lá, oi, né? Mas às vezes ela é obrigada a gritar também, né? Mas não é o caso. Agora o que eu queria que você aproveitasse e falasse desse paradoxo, do primeiro paradoxo na página 8, que é o paradoxo de agressividade poder ser o pedido de ajuda. Porque, por exemplo, como que eu vou te explicar aqui? A agressividade, ela ser entendida não como como se diz, a pessoa ficar chateada com aquela agressividade alheia, buscar ali uma vertente egóica. Não é nesse sentido. Esse paradoxo quer mostrar o quê? Que muitas vezes uma agressividade é um sinal de uma demanda transversal, indireta. A pessoa está agressiva porque ela está carente, ela está agressiva porque ela está precisando de ajuda. E quando recebemos essa agressividade, muitas vezes a gente não entende. Então, ficarmos atentos para, em vez de reclamar, buscar ajudar. Outra coisa aqui na página 7, na sua parafatologia, bem no começo ali, você fala da sustentabilidade energética na assistência efetiva. O que você está... Eu sei que é justamente da pessoa buscar ali, mas quais são as indicações que você daria para a pessoa estar disponível para? Ela está preparada para? Olha, a sustentabilidade energética, ela é fundamental. É uma preparação fundamental. Por quê? Porque em qualquer assistência você vai precisar bancar energeticamente. Então, essa sustentabilidade é você utilizar todo o potencial energético para beneficiar a assistência. Então, não trabalhar as energias é não estar preparado para a assistência. Beleza, ok. Outra questão aqui na fatologia, na 11ª linha de baixo para cima. Fatologia, página 6. Aí você está lá, o ato de ouvir, o ato de ouvir e ficar em silêncio enquanto conduta assertiva de apoio pró-evolutivo. Ou seja, que a gente às vezes pensa que o falar, o responder, o esbravejar, né? E aqui você está falando justamente o contrário, de você ouvir e ficar em silêncio. Conter a impulsividade, né? Porque às vezes uma pessoa que tem muita facilidade com parapsiquismo, quando a pessoa está ali
falando da problemática dela, o parapsíquico já captou tudo. Tudo. E aí, ele sendo ansioso, ele já vai cortando ali a pessoa. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão. Mesmo que tenha detectado antecipadamente a problemática da pessoa que está começando a falar da problemática dela, se conter e, se possível, já ir pensando na melhor abordagem. Okay? Outra coisa que chamou a atenção aqui é algumas linhas abaixo desta, na 7ª linha, de baixo para cima, você chega lá no final da linha e você comenta: a ação cirúrgica imediata contra possíveis reações antagônicas ao mecanismo de funcionamento do assistido. É isso mesmo. Uma vez aconteceu isso comigo. E quando nós estivermos fazendo assistência para alguém e ocorrer algum pensamento antagônico, né, como eu disse aqui, em relação ao mecanismo de funcionamento do assistido, você cortar cirurgicamente essa possibilidade aí de pensar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava atendendo, né, uma mulher, e sutilmente eu pensei com antagonismo. Foi muito rápido e sutil. Por exemplo, eu pensei: nossa, ela, em vez de estar incentivando a pacificação, ela está gerando conflito, ela está estimulando conflito. Eu pensei isso. Quer dizer, nós temos que... Isso aí não é relevante para a assistência, não é necessário. Nós temos que estar focado qual é a melhor forma de ajudar a pessoa. Se ela está incentivando conflitos, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque você está ali para ajudá-la. Então, como que eu posso ajudar essa pessoa que em vez de ter uma postura pró-evolução, ela está tendo uma postura anticosmoética? Qual é a melhor forma de eu ajudá-la, né? E aí foi bem interessante que esse deslize aí da minha parte, eu aprendi muito, foi até didático, para não ocorrer novamente. Posso falar? Bom, boa tarde, meus parabéns. E eu queria que você falasse a tua vivência nessa ortopensata, a número 1, assistencialidade. Não adianta pensar somente no assistido e esquecer de você, na condição de assistente. É preciso a consciência capacitar-se sempre para a assistência cada vez mais eficiente. Quanto mais competente você tenha, melhor para as consciências assistidas. E depois eu quero fazer uma outra pergunta em cima disso. Essa ortopensatas aí, né, do professor Valdo, ela realmente é muito interessante. Por quê? O que leva à competência de um assistente? O que gera a competência? O que faz o assistente ser mais competente? É ele trabalhar os entraves evolutivos. É ele superar as suas dificuldades, seja egoísmo, seja orgulho, seja qual for o trafar. E à medida que ele vai superando trafares, dificuldades, é claro que sempre ele vai precisar estar nessa dinâmica evolutiva de superar as suas tendências negativas, as suas dificuldades, né? E o que vai ocorrer com isso? Cada vez que ele vai se superando,
ele vai adquirindo mais gabarito assistencial. A assistência ela vai fluindo de forma mais técnica, mais precisa, mais efetiva. E hoje, como assim, essa pergunta eu faço para mim também, como você vê o nosso potencial, né? E o quanto que nós se comprometemos para a assistência, assim, no nível geral, como que você vê isso? Olha, o que eu estou defendendo nesse verbete aqui, que eu acho fundamental para o assistente, é ele ampliar a sua visão, é ele sair da condição reducionista, de só atender pedidos convencionais de assistência. É ele expandir, ter neoposturas e buscar criar demandas assistenciais. Buscar reconhecer sinais que indicam um pedido transversal de assistência, um pedido indireto. Como que ele faz isso? Um dos recursos fundamentais dele identificar essa demanda crítica pela transversalidade é observar a expressão corporal, o comportamento não verbal. Por quê? Porque no comportamento não verbal, a pessoa não tem controle. Então, ela pode disfarçar verbalmente, mas pela expressão corporal, ela se entrega, porque você pode detectar aquilo que ela está, por exemplo, inconscientemente se manifestando ali, né? Se entregando ali a necessidade dela. Porque justamente quando eu fiz essa segunda pergunta, é porque muitas vezes a maior assistência é aquela que você faz no anonimato, né? Essa é uma assistência que às vezes que a outra pessoa nem percebe, o assistido nem vê, mas que você fez aquela assistência na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, e exteriorizou as melhores energias para aquelas consciências e conscientes que estavam com ela. Muito boa a tua resposta. Obrigada. Obrigada, Bernadette. Isso que você falou do anonimato, eu falo muito aqui no verbete, né? A condição do anonimato do assistente já é um indicativo de maturidade assistencial. Ila, parabéns pelo verbete, você estava comentando, fiquei avaliando a questão da lucidez que a gente precisa ter nesse momento, né? Que eu acho que é uma coisa muito séria, porque a assistência, do meu ponto de vista, é a todo momento, a qualquer hora. Não tem assim algo ontem, futuro, é hoje, aqui e agora, assim, meu ponto da forma como eu vejo, né? Às vezes faz uma mini assistência, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, né? Tu tá caminhando, né? E de repente tem um bichinho ali que precisa da tua ajuda, né? É aquele momento, aquele animalzinho precisa que tu tome uma atitude ali, seja qual for. Então, assim, eu vejo graus de assistência, mas nesse momento não importa o grau, é a tua lucidez de ver o que realmente está ao teu redor, porque às vezes a gente anda tão reto assim, e que não olha para os lados, não percebe as coisas, sabe? Eu vejo mais essa questão de centrar a atenção mesmo, naquele momento, a todo momento, na realidade seria isso, né? Aquilo que o professor Valdo falava, tu ampliar a tua cosmovisão para perceber quem está precisando realmente, quer dizer, a gente mesmo que está precisando de uma assistência também não se dá por conta, né? Dentro do que ela estava comentando, né? Estar preparada para esse socorro, no meu ponto de vista, ele está aí gritante hoje, né? Quando tu vê tu vê na mídia, né, coisas que tu assiste, né? E o que eu posso fazer naquele momento? Vou me revoltar contra ou eu vou procurar naquele momento, então, exteriorizar as melhores energias, né? Tomar uma atitude, né? Eu gostei muito que você colocou aqui na patologia, na página 6, que é aqui na quinta linha, a proatividade tarística com o descarte definitivo da ingenuidade, né? Porque não pode ser ingênuo. É isso mesmo, Terezinha. A assistência
tem que estar predominando o mental soma, né? A lucidez aí, como você falou, né? E onde que está mesmo aqui? A negócio da ingenuidade, né? Isso. Nós não podemos ser ingênuos. Por exemplo, o acolhimento ele é fundamental, né? Para a diplomacia, melhor ainda para a assistência. Mas não basta acolher com afabilidade se não tiver a lucidez, o discernimento também. Porque daí você vê o quanto você pode ou não fazer aquela assistência, ou então encaminhar também, né? Mas não deixar passar batido, que você continue e fala ali, a perda da oportunidade de assistência indireta, passada batida. Queria que tu continuasse falando um pouquinho mais, por favor. Nessa mesma linha, linha 5. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de assistir e passa batido. Por quê? Até mesmo na própria convivência, na própria família, vamos supor, né? Você perde uma oportunidade por simples distração, ou se não dispersão. Então, ficar atilado à assistência, começando pelo ambiente em que você convive ali, com a família, por exemplo, né? Ficar atilado ali, para não deixar passar batido nenhuma oportunidade assistencial. Tá bem, obrigada. Vamos continuar aqui as perguntas, agora de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Está perguntando lá na parafatologia, na página 6, na 4ª linha. Pode expandir quanto à leitura transversal correta dos sinais energéticos e sintomas físicos para definir o procedimento assistencial preciso? Na parafatologia, página 6, 4ª linha. A leitura transversal correta dos sinais energéticos. Está meio baixo aí, né? Dela. Tudo correto. O meu? Por exemplo, o verbete aqui em questão, né? Pedido transversal de assistência. O que seria isso? É um pedido complexo, é um pedido indireto, é um pedido inconsciente. A pessoa precisa de ajuda, só que ela não explicita essa ajuda pelo viés convencional. Então, você, como assistente, tem que ter uma habilidade para detectar qual é a demanda crítica, qual o sinal que está indicando que essa pessoa precisa de ajuda. Aí, esse item aqui da parafatologia é um item para que você... né, é a leitura transversal correta dos sinais energéticos e sintomas físicos para definir o procedimento assistencial preciso. Você não pode ser a priorista, não pode ser impulsivo, não pode se ater apenas a um sinal, a uma pista crucial. Tem que juntar várias pistas, investigar profundamente para saber o que realmente a pessoa está necessitando, qual é a demanda assistencial transversal. Detectando, após uma investigação com discernimento, com lucidez, você, então, vai partir para o procedimento da intervenção, o procedimento da assistência propriamente dita. Então, vamos fazer a leitura com lucidez, sem precipitação. Muito bem, continuando agora aqui na parafatologia, também na página 6, agora na 4ª linha, mas de baixo para cima. Pode comentar também a sinalética energética e parapsíquica pessoal, favorecendo a comunicação com amparadores e assistidos? Por exemplo, eu tenho uma sinalética que me antecipa aí, né, uma informação
de que virá uma assistência intensa, que vai exigir muito de mim. Essa sinalética é o meu braço esquerdo, o antebraço, ele fica dormente, ele fica anestesiado. Então, quando eu sinto isso, eu já sei que eu tenho que ficar preparado o melhor possível, porque vem uma demanda assistencial ali grave, né? Grave. E, em relação ao assistido, qual é a minha sinalética? Se eu estou fazendo uma intervenção assistencial ali, com assistido, e para que eu tenha um feedback ali, que eu estou fazendo uma intervenção correta, adequada, eu tenho, por exemplo, um banho de energia, ou se não a clarividência me mostra ali um parador ali no ambiente, ali do lado, né? Seria isso. Tudo bem. Agora, na efeitologia, na página 7, na 4ª linha. Pode aprofundar esse grandioso efeito que nos traz muito bem-estar, que são os efeitos assistenciais, de assistir tecnicamente, sem demonstrar estar assistindo, na página 7, na 4ª linha. É o efeito de... o bem-estar... né, bem-estar assistencial de ter assistido tecnicamente sem demonstrar, né? Desculpa aí, é assistência anônima, né? E você falou o tempo inteiro, né? Então, os efeitos assistenciais de assistir tecnicamente sem demonstrar estar assistindo. Quanto mais competência assistencial você tiver, mais discrição você vai ter. Você vai fazer a assistência de forma anônima e com tecnicidade. Muito bem. Agora, continuando aqui na efeitologia, então, agora a pergunta vem de Foz do Iguaçu, na página 7, segunda linha de baixo para cima. Poderia ampliar a imperturbabilidade enquanto efeito da teática interassistencial? Quanto mais você vai praticando a assistência, mais aperfeiçoado, né, você vai ficando com mais gabarito para fazer a assistência. Quanto mais prática, constante você fizer, né? Então, essa imperturbabilidade, ela vai se apresentar. Por exemplo, né? No ano passado, eu estava muito envolvida com muitas questões assim intensas de assistencialidade, né? E também teve um momento lá que eu tive um contato com uma pessoa muito difícil, né? E nesse contato eu senti, né, como um avanço, uma maturidade da minha parte, uma imperturbabilidade no meu comportamento em relação ao comportamento do outro, que em tempos atrás isso me gerava desequilíbrio. E eu aprendi ali a sobrepairar, né? Teve até uma omissão ali superavitária de eu detectar que a pessoa estava falando algo que era muito, por exemplo, era mentira. Em vez de eu me posicionar para me defender, porque ela estava contando uma mentira a meu respeito, assim, né? Foi até, por exemplo, uma correspondência que ela recebeu para mim. Em vez dela entregar, ela boicotou, ela não entregou. E depois ela ficou falando assim, você não compareceu à reunião. Mas eu não pude comparecer porque eu não recebi a correspondência sobre a data da reunião. Mas, enfim, isso foi resolvido da melhor forma, tal. E, num momento específico, qual a nossa tendência?
defender o nosso ego. Não, peraí, se posicionar. Não, espera aí, não é bem assim. Mas ali eu observei que era irrelevante o posicionamento para a defesa do ego. Era irrelevante. O que era importante ali? Fazer assistência para ela. Ela precisava de assistência, de compreensão, de energia de afetividade, de compreensão, né, enfim, é isso aí. Até o respeito a assistir o outro. Aconteceu comigo uma vivência, porque isso eu vou compartilhar aqui. Teve uma certa vez que eu queria assistir outra pessoa, queria assistir, mas ela não queria ser assistida, né? Então, o respeito que eu me toquei na hora de que ela não queria ser assistida. Por que eu estava insistindo numa coisa que eu tinha visto nela e eu queria assistir, mas ela não queria ser assistida? Então, esse é o respeito ao outro, a evolução, né? Isso também é um feedback que, quando ocorreu isso comigo, eu percebi que a assistência você faz quando há um pedido, quando a outra pessoa quer, quando ela dá um abertismo, né? Ou até nem precisa pedir, mas você sente pelas energias, né? Que tem um abertismo, porque senão você vai invadir, né? Na questão do nível evolutivo dela. Tem um limite, o limite do assistente aí, né? Qual é esse limite do assistente? Ele está disponível para ajudar, ele se coloca, né, em prontidão, ele tem a iniciativa, ele parte para a assistência. Só que, do outro lado, tem a recalcitrância. A pessoa repudia a sua assistência, ela não quer a sua assistência. Isso, antigamente, me deixava assim triste. Nossa, por que isso? Hoje eu tenho mais maturidade para entender e respeitar, como você disse. Respeitar o não querer do outro. Mas, mesmo assim, vamos criar demandas assistenciais. Mesmo assim, vamos ter iniciativa à assistência, mesmo que a gente tome um fora. Eu vou dar um exemplo de um fora que eu tomei recentemente. A pessoa tinha alguém, né, na família dela, muito próxima, que estava com uma doença grave. E eu levei um papel, informações sobre a paracirurgia. Falei, olha, trouxe aqui essas informações para ajudar com ele nesse processo aí dessa doença. Ela disse, pode guardar o seu papelzinho. Aí eu falei, desculpa, não precisa pedir desculpa. Então, aí, ok. Então, falei, ok. E guardei o papelzinho, né? E aí, respeitei, mas eu tive a iniciativa, né? Não fui adiante porque eu respeitei a postura dela. Então, agora aqui, vem de Porto Alegre essa pergunta. Se você poderia discorrer sobre a exemplologia, com certeza, né? A sua exemplologia. Está na página 9, começa na 9. Tá? O pedido transversal de assistência comum, a solicitação manifesta pela consciência assistível de maneira indireta, demandando a habilidade do assistente em detectar a necessidade subjacente prioritária. E o pedido transversal de assistência complexo, que é a solicitação manifesta pela consciência assistível de maneira indireta, demandando a habilidade do assistente na identificação do assédio interconsciencial indireto e a agilidade na condução do desassédio. Certo. Então, tem 2 pedidos transversais de assistência. O pedido transversal de assistência comum e o pedido transversal de assistência complexo. O comum é quando tem a solicitação indireta da assistência e que demanda do assistente habilidade para detectar
qual a necessidade ali prioritária da assistência. Né? O que está por trás ali? Então, o assistente vai detectar. Já o pedido transversal complexo, tem o pedido transversal indireto, que é que é a mesma coisa, pedido transversal ou pedido indireto, e vai exigir também a habilidade do assistente para identificar, mas não só identificar a demanda crucial de assistência, também fazer o atendimento, socorrer, fazer a assistência, fazer o desassédio das interferências patológicas de uma pensenidade ali patológica. Deu para entender aí? Eu sim, agora a Cristina quer. Oi, Ilha, tudo bem? Parabéns pelo verbete, tá? Eu cheguei atrasada, então eu não sei se você já chegou a comentar um item aqui da principiologia na página 7. Não. Na segunda linha, tá? O princípio assistencial de elevar o padrão de ânimo de ambientes e consciências. Eu queria que você comentasse, se você tem uma experiência sobre isso, porque eu acho que um tipo de assistência importante é aquela pessoa que chega, né, e consegue mudar o ambiente. Você pode comentar alguma coisa da sua vida? A gente, como assistente, nós buscarmos a proatividade assistencial. Sairmos daquela condição acomodada, só vou assistir quando for solicitada. Nós não podemos ter essa atitude, porque o planeta é hospital. A demanda assistencial é exorbitante, é imensurável, tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Então, nós não podemos perder tempo. Onde quer que estejamos, vamos fazer a diferença, vamos ajudar os ambientes a ficar melhores, vamos ajudar as consciências, principalmente aquelas que mais incomodam a gente. Em vez da gente reclamar, vamos ajudar. Muito bem. Excelente. E quando eu fui ler o livro, né, lá, eu vi que a primeira reurbetes que eu tinha que fazer era em mim. Eu tinha que reurbanizar a minha pensenidade, a minha intenção, as minhas atitudes, as minhas ações, para depois eu poder fazer isso aonde que eu fosse. E aonde que eu vi isso foi nas minhas vivências, aonde que eu passava. Por exemplo, assim, num ambiente que eu chegasse e o ambiente estava entorpecente com energias gravitantes. Opa, o que eu posso fazer aqui? Essa sondagem desse ambiente, perceber que as consins estavam agitadas, perturbadas e até assim agressivas umas com as outras por motivo das consciex. Então, a primeira coisa, vou ter que encaminhar as consciex desse ambiente, limpar as consciex para depois exteriorizar para as consim. Esse processo me ajudou muito nos trabalhos do dia a dia na SOCIM, aonde que eu poderia entrar, porque uma vez eu não ia, eu ia para o banco, vou me assediar, então não vou ir. Não, isso. Eu tinha que buscar o quê? Uma sustentabilidade energética para depois eu ir lá e poder fazer aquilo com, né, mais eficácia. E isso é na vivência, não tem, você tem que ir fazer. Às vezes você vai errar, mas é errando que você vai acertando. Isso, Bernadette. Isso tudo que você falou aí exige do assistente uma preparação antecipada, estar com homeostase íntima, estar em equilíbrio holossomático, né? E trabalhar as energias o máximo que puder para estar o melhor,
preparado da melhor forma para o atendimento. É interessante também que tem umas atitudes que não são muito adequadas. Tem pessoas, nossa, estou equilibrado, as minhas energias estão todas equilibradas, eu não vou nem entrar em contato com ninguém, porque senão pode desequilibrar aqui, né? Trabalhei tanto para manter um equilíbrio. Olha só, essa não é a postura adequada, né? Isso é sinal que essa pessoa precisa arregaçar as mangas, precisa entrar numa proatividade assistencial. Então, por que eu estou falando isso? Porque não basta ter sustentabilidade energética. Você tem a sustentabilidade energética, mas para quê? Qual é a aplicabilidade dessa condição de qualidade? Então, vamos converger, né, para a assistencialidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em nos trazer um verbete bastante interessante e rico em experiência e possibilidades. Primeiro ponto, isso. Em segundo ponto, você estava falando sobre o princípio assistencial de elevar o padrão de ânimo de ambientes e consciências, e anteriormente você falou da dificuldade que às vezes o outro tem de querer ser assistido, né? E eu observo que alguns aspectos são importantes. Quando nós falamos dos conceitos de omissão superavitária e omissão deficitária, isso se aplica à assistência, né? Em primeiro lugar, a nossa consciencialidade ela é maior do que o próprio trabalho só com as energias. Então, se você está antenada com o seu parapsiquismo está constantemente sendo melhorado, aperfeiçoado, tudo isso, independente do outro não querer ser assistido, você já está despoluindo a energosfera dele, você já está despoluindo conscientemente o ambiente onde essa pessoa transita, porque você se disponibilizou para que acontecesse o melhor a ele. Estou enganada? Né? E a outra parte, você coloca aqui na página 7, acima, na questão da parafatologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha de cima para baixo, o link extrafísico do sensitivo ao pedido da heteroajuda implícita, né? Eu observei que isso se fazia um link com o princípio assistencial de elevar o padrão de ânimo dos ambientes e das consciências, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Como que é seu nome? É Sueli. Sueli, você fez 2 perguntas, né? Eu me ative a primeira, a segunda depois você me ajuda aí, Lara. Olha só, muitas vezes a gente não consegue fazer a assistência. Essa recalcitrância que eu falei anteriormente, quando a pessoa não quer a assistência e a gente respeita, a gente não fez a assistência, ela não é feita. Então, nós temos que admitir que a gente, muitas vezes, não vai conseguir fazer a assistência. O professor Valdo até tem o verbete assistência falha, né? Também, né? E no Lexo de Ortopensatas, ele diz, hoje não foi feita, mas um outro dia, quem sabe, nessas, né? A gente se encontra e a pessoa já está mais preparada para receber assistência, né? E muitas vezes uma consciência recalcitrante, ela pode até vir a ser transmigrada, tem vários níveis aí, né, de como é que fala, para ser assistido, né? Muitas vezes não tem como. A assistência, o nível dela, do assistido, é tão grave que não tem como ajudar. Vai entrar aí a transmigração no processo. E qual foi a sua segunda, Sueli? Relacionada à fatologia, né? Parafatologia. Parafatologia. O link extrafísico do sensitivo é a 7ª de baixo para cima, na página 7. O link, né?
Cadê aqui? Quero ver no meu lá. Tá bom. O link do sensitivo com... Ao pedido da heteroajuda implícita. Então tá. Qual é esse link? Como é que o parapsíquico pode fazer esse link? Ele vai ajudar alguém, ele pode se conectar com o amparador dele, ele pode se conectar com o amparador do assistível, do assistido, né? Para ajudar no processo da assistência. Dependendo da intensidade da demanda assistencial, pode se conectar com centrais extrafísicas, da fraternidade, das energias. E por aí vai, conforme a demanda, né, conforme a necessidade. Ok. Quero aproveitar só essa informação, que tem a ver muito bem com essas duas perguntas. Que você está falando aqui na página 8, o binomiologia, o binômio, terceira linha. Binômio pedido transversal simples e consecução complexa. Porque estavam me vindo algumas ideias do tipo, que nem a Bernadette comentou, eu queria assistir, só que a pessoa não queria. Né? Você também falou, você acabou recolhendo o papel. Mas é aquela história, o doente, ele não dá pitaco no remédio que o médico tem que passar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que a equipe extrafísica, a tua assistência, a sua vontade, mesmo a pessoa não falando nada, os amparadores vão lá e vão sacar a consex que está sediando. Né? Então, quer dizer, a assistência ela pode ser feita mesmo sem a vontade do assistido, porque senão a gente falaria o seguinte, então você não vai dar o remédio para alguém que não está querendo aceitar uma injeção. Entendeu? Tem casos e casos, isso, né? Exatamente. Por isso que exatamente chegando nesse ponto que eu queria chamar a atenção. Que quem decide esse caso são os amparadores. Não ou nós, quando fizermos a assistência, né? Até a gente, nós também temos essa autonomia, esse poder de decisão. Mas o que eu estou chamando a atenção é que nessa autonomia é sempre mais sábio a gente ficar aberto para as inspirações dos amparadores. Essa que é a ideia que eu estava avaliando. Sim, okay? Com certeza. Porque, ou seja, na dúvida abstenha-se, tem esse provérbio, certo? Na dúvida abstenha-se, mas prestar atenção nas inspirações dos amparadores. Entendi. Porque os amparadores, eles vão dar a linha ou vão tirar o time de campo. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá? Porque nem sempre aquela história que tipo, é igual a criança que está chorando, eu não quero a vacina. Não, mas vai tomar a vacina. Entende? Ou seja, existe essa intervenção dos amparadores na medida da necessidade. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá bom. Tá? Eu concordo, por exemplo, né? Claro que dependendo ali da ajuda, vai necessitar de uma intervenção também, de uma ajuda do amparador. Agora, quando você diz, mas não quer, mas vai receber. Então, tem casos e casos. Realmente, tem consins que não tem condições, não tem discernimento, não tem lucidez para tomar decisões. Né? Caso de Alzheimer, caso em que a pessoa está incapacitada de tomar decisões. Nesse caso, obviamente, que ela não tem querer, você vai e ajuda, né? Nesse sentido aí, ok? Sim. Agora, depois você fala que, dependendo do caso, o amparador pode ajudar o processo. Tudo bem. Mas... Eu estou só chamando a atenção, Ila, naquela condição de que as pessoas, assim, muita gente de fora que não está aqui nos acompanhando, às vezes podem ter uma visão até tipo mais simples do que é assistência. Por exemplo, tem gente que acha, se eu acender um incenso, eu limpei o ambiente dos maus espíritos. Então, existem diversos níveis de assistência que a gente fala assim, não, às vezes não é só ter intenção, é a vontade, há uma articulação, há uma ação desassediadora de fato. E os amparadores, aquela questão muitas vezes eles vão lá e vão sacar a consciência doente do assistido. Vão fazer para cirurgias. Mas o quê? Sabendo do momento certo. É isso que a gente estava falando. Quem decide esse processo, a equipe X vai ter essa percepção. Essa é a ideia do amparador. O guia cego, ele faz sem pensar. O amparador não. O amparador, ele avalia, olha, é a hora, então não tem jeito. A consciência pode espernear,
ela pode dar os pulos, mas é a hora que ela vai ser assistida. Eu fico me questionando, porque se a pessoa não quer, ela tem o livre-arbítrio dela de decidir. Ela estava comentando hoje, cada um tem o direito de evoluir na velocidade que existe uma coisa que é interessante, é bem interessante, por isso que eu queria ter esse diálogo. Se a gente for pensar nisso, a transmigração ela deveria ser consentida, e ela não é. Entende? Ou seja, é isso que eu queria chamar a atenção, é que há sempre um limite da assistência e do direito da pessoa. Que vai ter então, senão a pessoa fala, eu não quero sair desse planeta, meus parentes todos estão aqui, minhas famílias, meus vínculos. Não, você vai para um outro planeta, porque findou o seu limite. É isso que eu estou chamando a atenção. Essa visão são dos amparadores. Quanto mais a gente estiver alinhado com eles, que essa é a diferença do guia cego. O guia cego, ele faz o que ele pensa. Entende? Não é o melhor para todos, é o melhor para que a ideia dele vê. Agora, o amparador não, fala assim, é o melhor para todos. Ele tem uma hierarquia de inspirações. É isso que eu queria chamar a atenção. Inclusive, só um caso assim, olhando a questão da assistência, e são fatos polêmicos que eu estou chamando a atenção. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Está tendo epidemia de sarampo, porque pais não estão levando as crianças para tomar vacina. E outra, é uma coisa super diagnosticada. Agora, com a imigração, principalmente do pessoal lá da Síria, está vindo muita gente com o vírus, né, que eles tinham acabado de esterilizar na Europa, e estão acontecendo epidemia de sarampo, por exemplo. Justamente porque o pai, não, olha, eu tenho o direito de falar que meu filho não vai receber a vacina. Agora, o que é a polêmica que está acontecendo lá? Não, o Estado, como dever de Estado, que é o melhor para todos, obriga a vacinação das crianças. É só dando um exemplo de contraponto da dificuldade da assistência. Mas ali a criança não tem consciência de que ela precisa ou não, os pais têm que intervir ainda. Então, né? Mas quando a consciência já tem o livre-arbítrio mas essa informação é dos pais. Mas os pais têm consciência. O assistente deve ter a iniciativa para a assistência, mas deve respeitar o livre-arbítrio do assistido. Muitas vezes, o limite do assistido, né, o livre-arbítrio dele não querer a assistência, respeitar isso aí. Por exemplo, eu já cometi várias gafes no afã de querer ajudar, e aprendi muito com isso. Por exemplo, uma vez um conhecido nosso, ele estava alcoolizado, né? E eu quis ajudá-lo. Vamos chamar um táxi, alguma coisa assim, né, para ele transportá-lo, né, tal. E ele olhou bem para mim e disse assim: eu te pedi ajuda? Então aquilo me deu uma sacudida e foi muito bom para a minha condição de assistente, essa sacudida. Porque eu percebi que... Aí eu freiei, né? Aí eu respeitei e não fiz mais nada. Outra gafe no extrafísico, né? Eu quis ajudar uma consciex e ela também é a mesma coisa. Te pedi alguma coisa? Outra vez, foi até com o professor Valdo, nós fomos num sítio, estava tendo uma questão de poltergeist lá, e eu fui junto com essa equipe que ele levou lá para analisar o fenômeno, para a gente estudar lá e ajudar. E eu lembro que eu entrei na casa sozinha, entrei no quarto, e a consciex falou: perdeu alguma coisa aqui? Está procurando o quê? Então, eu tranquilamente... Aquilo não me desestruturou. Por que não desestruturou? Porque eu respeitei. E aí eu saí de perto, tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer, né? Respeitar. Eu acho legal, Ila. Eu vejo que esse respeito está certo. Ele tem... A sua intencionalidade está positiva. Eu só estou chamando a atenção que, dentro de um processo da articulação assistencial, a gente tem que saber que, às vezes, o limite do direito da pessoa termina quando afeta a liberdade dos outros. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que está bêbada, e você sabe, se ela sair com o carro, ela vai bater, vai atropelar alguém, vai matar alguém.
Você, como parente ou uma pessoa próxima que pode ajudar, você vai tirar a chave daquela pessoa e vai falar, não, você não vai dirigir. Então, quer dizer, ela está com toda a liberdade de querer pegar o carro. E você está com todo o direito de chegar e falar, você não vai dirigir, você não vai pegar seu carro. Conforme Entende? for Então, a relação aí, né, se for de assistência. intimidade. A Lara estava me lembrando aqui muito interessante esse exemplo também. Está desligado? Saiu da internet? Continua gravando. Por exemplo, ela tinha 7 anos, né? Aí eu fui ajudar, ela disse assim, mãe, eu não preciso de você. Essa frase acabou comigo ali, né? Eu falei, nossa, então como que eu vou exercer meu papel de mãe? Com 7 anos ela já está me dispensando? Aquilo me deixou arrasada, né? Aí, conversando com o meu marido, ele que me ajudou a cair a ficha. Ele disse, o nome disso é autonomia. Eu falei, você tem razão. Aí eu desviei meu foco, vou fazer meus cursos, vou fazer o que eu... Né? E respeitei ali a posição dela, né? Okay. Então, vamos agora aqui a pergunta que vem de Lima, no Peru. Na estrangeirismologia, na página 5, na segunda e terceira linha, de quais formas podemos nos manter mais atilados quanto à detecção autolúcida do timing exato de oportunidades assistenciais em meio a tantos fatos e parafatos vivenciados diariamente? Como manter atilados diante do... Tantos fatos e parafatos, né? Saber o timing, a hora certa de intervir. Ah, tá, em relação a isso, ajudar. né? Isso. Procrastinar uma assistência não é o adequado, né? É você... Eu não sei se é isso que ele... Não entendi bem a pergunta. O time, né? A hora certa. Então, a hora certa de detectou, né? Que a Terezinha, a gente conversou sobre isso, né? Logo no início. Detectou uma demanda assistencial, prontifique-se a resolver a questão ali de imediato, né? Para que procrastinar? Vai que a pessoa... Perde o time, né? E aí vai que aconteça algo... Vai que a pessoa dê soma ali. Então, vamos... Eu estou exagerando, mas vamos procurar ajudar de imediato, sem procrastinações. Ok, agora aqui na fatologia, na página... Patologia é página 6, não é? Então, isso. Na segunda linha, em meio a tantos safanões e desavenças diárias que vivenciamos por todos os lados, rua, trânsito, filas de banco, como captar o pedido transversal hostil de socorro sem rechaçá-lo de imediato? Essa é dureza, né? Não seria como captar o pedido hostil de socorro, seria como ajudar, né? o pedido hostil de socorro, né? Pois como é importante mantermos o nosso equilíbrio íntimo. Como é importante trabalharmos as energias e a pensenidade. Por quê? Porque quando nos deparamos com pessoas hostis, nós não vamos ficar intimidados, nós não vamos ficar manipulados à mercê dela, escravos dela ou dele. E se por acaso for muito difícil para você que fez essa pergunta, por exemplo, um chefe, um coordenador que seja muito difícil, que tem um temperamento hostil, ele é grosso, e isso intimida as pessoas de se aproximar dele, né? Mete medo. Então, se você tem dificuldade de lidar com pessoas assim, antes de falar com essas pessoas, ou com essa pessoa, se prepare. Se prepare. Prepare suas energias. Simule uma situação que você está de frente a ela ou a ele, e você mantendo o seu equilíbrio, e você mantendo o seu discernimento, ela dando o chilique dela, batendo na mesa, fazendo aquele alvoroço, mas você mantendo o seu discernimento ali, conectado ali com o seu amparador, e você tirando de letra ali,
Porque muitas vezes essa postura está escondendo uma insegurança por trás. Eu queria fazer um comentário sobre esse debate agora, que às vezes também a gente esquece de lembrar que nem sempre nós somos aquele assistente ideal para aquela pessoa naquela hora. Se a gente tem esse discernimento, muitas vezes a gente consegue acessar outra pessoa que a gente sabe que, pelas características dela, né, Ila, ela vai conseguir acessar melhor aquele assistido, que, por nossas características, ele não aceita a nossa assistência. Mas a pessoa, às vezes, uma outra, eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer assistência porque joga a toalha. Né? Se não for a gente, então a gente abre mão e começa a pensar assim, quem seria, dentro do grupo que a gente conhece, a pessoa mais qualificada para fazer assistência para aquela pessoa. Uma vez eu vi alguém comentar numa tertúlia isso, e eu acho interessante. E, recentemente, eu passei por uma experiência dessa, que, conversando com a pessoa, eu identifiquei assim, que a pessoa era melhor para acessar aquele assistido. Né? Interessante ela falar isso, me lembrei que o professor Valdo fazia isso de vez em quando. Ele dizia, vê se alguém aí pode explicar melhor, que tem mais afinidade ou mais rapport com a pessoa, né? Essa observação da Cristina é bem interessante mesmo, né? Aquele que tiver mais rapport, mais afinidade, pode ajudar melhor. A pessoa vai aceitar a assistência com mais facilidade, né? Ok, agora na fatologia, na página 6... Na primeira e segunda linha, no item, a percepção das necessidades dos outros por meio de reações estranhas. Quais são as reações estranhas mais comuns? Está na fatologia, na página 6, na primeira e segunda linha. As reações... Onde, Lana? Alguns exemplos aqui. De reações estranhas das pessoas que fazem com que você perceba que elas estão pedindo ajuda. Ah, tá. Nossa, as reações estranhas são infindáveis. Né? Você pode perceber, eu até coloco lá na minha argumentação, tipos, né, de pedidos transversais. Uhum. Eu coloco 21 tipos ali. Mas, aqui agora, o que eu poderia dizer? Essas reações estranhas. Né? Nós já falamos aqui da agressividade, nós já falamos também... Pode ser o evasivo, aquele que sai pela tangente, ele está ali, você está num curso de consim-cobaia, a pessoa está lá na condição de consim-cobaia, todo mundo está percebendo e a pessoa sai pela tangente, ela não quer admitir, ela não enxerga, então é o evasivo. O que mais? Outras reações, por exemplo... Antagônico está aqui. O antagônico. Cadê? Eu coloco 21. Tem uma, na página 10. Tá o amistoso, 10. O antagônico, o convergente, o distorcido, o emergente, o entrópico, o evasivo, o extrafísico, o hard, o hostil, o incongruente. É muito interessante a questão da incongruência, né, da incoerência. Por exemplo, para você detectar um pedido transversal indireto, um pedido transversal de assistência, o comportamento não verbal, a expressão corporal, é o melhor recurso. Quer dizer, é um deles. É claro que você não vai se ater só a um sinal de não verbal. Você tem que unir várias pistas, várias informações para chegar a uma conclusão. E aí prossegue com outras, né, o incongruente, por exemplo. Eu posso estar aqui cruzando o meu braço, né, eu cruzo o meu braço e falo, tenha um dia bem feliz. Quer dizer, a minha postura corporal, ela está fechada. E a minha fala está de incentivo. Só que não está... a postura, né, não está coerente, né? Não está em sintonia. O comportamento não verbal, ele deve acrescentar, ele deve fortalecer o verbal, ele deve chancelar, né, melhorar ali
o comportamento verbal. Quando o comportamento não verbal tem essa incoerência, já é um sinal que tem alguma coisa ali errada. Ok. Agora aqui na fatologia, na página 6, na 10ª e 11ª linha, de baixo para cima. Como fazer a escuta clínica em situações informais fora da clínica? Fora da clínica? Fora da clínica, escuta clínica fora da clínica. Claro, escuta clínica fora da clínica, e não precisa nem ser psicólogo, não precisa nem ser psicoterapeuta. O que que diferencia? Eu até coloco aqui escuta clínica e coloco também escuta cosmoética. A escuta clínica é quando você se predispõe a escutar, e não só a escutar, mas a ajudar. A pessoa está falando e você... Em que eu ajudo aqui? Qual é a demanda? Qual é a prioridade dessa fala? Então, a escuta clínica, ela tem o teor da assistencialidade. E a escuta cosmoética, por exemplo, ela tem o teor do respeito, da compreensão. Você está ali ouvindo, dando atenção para ela. Então, Eucádio, você quer falar? Alô, fazer uma pergunta onde geralmente não se faz a pergunta, mas me chamou a atenção na perfilologia, ali você colocou na penúltima linha o voluntário cósmico. Voluntário cósmico, o que você quis dizer com isso? É o cosmovisiológico, o cosmológico? Tem a ver com o cosmovisiológico, né, que tem muito a ver com esse verbete. Né, o voluntário, o assistente com a visão cosmovisiológica, com a visão que sai daquele reducionista, né, do convencional, uma visão que expande, que busca entender as minúcias, as sutilezas. Tá, não é no sentido de cósmico do outro mundo, né? Cósmico do outro mundo. Mas aproveitando essa palavra, queria que você ampliasse o último paradoxo na página 8, que é o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica, até dar uma ênfase dupla aí sem perda do megafoco, né? Sem perder o megafoco. É interessante isso aí, né? Por exemplo, um parapsíquico que tem aí muito aguçado, né? Ele tem aquela visão da situação cosmovisiológica. Nossa, que chuva, hein? Então, você, parapsíquico, né, tem aquela visão cosmovisiológica de uma situação, e você recebe tantas informações no momento ali, que você corre o risco de perder o foco da sua assistência. Então, vem informações da retrovidas da pessoa, vem informações da relação dela com a família, vem informações sobre ela no trabalho dela, vem informações do trafar que está impedindo aí o avanço dela evolutivo. Então, aquela enxurrada de informações que vem ali para você. E se você não ficar atilado, focado no seu mega foco assistencial, você se dispersa, você põe tudo a perder. Mas, né, vamos não fazer com que isso aconteça, né? Vamos ter aí a visão ampla, cosmovisiológica, sem perder o megafoco da assistência. Ok, então vamos continuando aqui na parafatologia. Nosso teletertuliano lá de Ribeirão Preto está pedindo para você falar na página 7, 3ª e 4ª linha de baixo para cima. Como desenvolver a paradiplomacia pessoal indispensável no processo interassistencial? É a paradiplomacia, está pedindo ali. Na página 7, 3ª e 4ª linha de baixo para cima. A paradiplomacia pessoal indispensável no processo interassistencial. Na parafatologia. Ah, claro, né? A paradiplomacia pessoal indispensável no processo interassistencial. Quem não gosta de ser bem atendido, né? Quem não gosta de ser bem acolhido?
Quem não gosta de, né, de ter um atendimento aí de qualidade? Na assistência é fundamental essa paradiplomacia. É fundamental. E, por exemplo, tem casos, eu mesmo já passei por alguns momentos aí, de ter esse valor do acolhimento, né? Ter esse valor da paradiplomacia. Achar essas atitudes aí importantes, né, na vida. Mas, muitas vezes, a gente comete erros, né? Por exemplo, eu entrava numa loja, né, no comércio, eu era mal atendida, eu saía, não quero mais, não vou comprar mais. Então, é uma atitude imatura. Então, quando eu voltava para o carro, aí eu pensei, nossa, quer dizer que não gostei, não quero mais. O que é isso? Então, repensar, ressignificar essas posturas imaturas. Se o vendedor não acolheu da forma adequada, não teve um atendimento de qualidade, em vez de eu ficar chateada e desistir da compra, fazer um atendimento ali, uma assistência. E aí eu passei a fazer, né, orientar uma vendedora, olha, você está seguindo as normas do seu coordenador, isso é importante para você se dar bem aqui no seu emprego e conseguir manter seu emprego. Mas tenha mais atenção com o cliente, atenda da melhor forma o cliente. Isso vai melhorar, né, a sua habilidade de venda. Isso vai contribuir para você ser um vendedor de excelência. Aí eu passei a fazer assistência. Muito bem. Agora, de Jundiaí, ela está pedindo a ortopensatologia, que é na primeira página, na página 5. Poderia comentar sobre a segunda ortopensata? Se você quer ler, eu posso ir adiantando aqui. O assistente. A boa consciência assistente cabe não apenas o ato de atender espontaneamente as consciências assistíveis, mas também criar a demanda interassistencial, tendo em vista a evolução de todos os compassageiros evolutivos. É a postura do assistente ser proativa. A postura do assistente, como diz essa ortopensata do professor Valdo, né? Criar a demanda assistencial. Não ficar naquela postura, eu faço assistência, mas quando for solicitada. Nós não podemos ter uma atitude dessa. Por quê? Como eu já disse anteriormente, a demanda assistencial, ela é imensurável. Nós não podemos ter esses fricotes imaturos. Então, buscar criar demandas. Esse verbete aqui, ele cria demandas. Por quê? Porque ele não espera ser solicitado. Ele vai analisar os pedidos inconscientes manifestados pela consciência. Então, olha aí a expansão do assistente. Olha como que ele pode se aperfeiçoar. Olha como ele pode expandir a assistência dele. Ila, será que se criar demanda seria estar disponível, seria disponibilidade assistencial? O que você acha? Fala mais alto, como é que é? Esse criar demanda, você acha que pode ser a consciência estar disponível? Como que será, né, futuramente, os tenepsistas estar 24 horas disponível para assistência? Seria isso que você quer falar? Isso que você está dizendo? Sim. Nesse contexto? Também, muito bom, muito boa colocação. Né? Fazer TENEPS 24 horas. Sim, seria mais ou menos essa questão, né? Porque tu não fica escolhendo a assistência, mas tu estás ali naquele momento exato disponível, né? Para o que vir isso. Naquele momento. E não só atender o que for recebendo, criar. Né? Espera aí, essa pessoa não está me pedindo pelo método convencional, mas eu estou detectando que ela tem uma demanda crítica aqui. Ela está
por exemplo, numa situação de muita solidão, né? Por exemplo, eu coloco aqui um viés do acessórios. Observar os acessórios. Eu coloco como um sinal para a pessoa buscar detectar ali uma demanda de assistência transversal. Se uma pessoa, por exemplo, está com muitos acessórios, parecendo uma árvore de Natal, e a outra do lado está com o mínimo possível, mais adequado ali, né? Você vai observar, aquilo vai te chamar a atenção. Por que esse exagero de acessórios? Será que ela não está querendo se tornar visível? Será que no contexto dela, familiar, ela está sendo invisível? Será que ela precisa de atenção? Então, é você ir analisando os sinais transversais para criar uma demanda e para atender a demanda. Numa parte do verbete você fala em cosmoética. Eu acho que aí entra a questão da cosmoética, né? Também para não errar também, né, na questão da assistência. O uso da cosmoética que você coloca no verbete também, que faz parte, né, de todo esse contexto que você está falando. A cosmoeticidade, a cosmoética, ela vai facilitar todo o processo, né? Se você está disponível para assistência, se as suas atitudes, seus pensamentos são cosmoéticos, vai favorecer a assistência. Vai ter, inclusive, o amparo de função, né, técnico ali à disposição para ambos unirem, né, energias densas, energias sutis em prol da assistência. Boa tarde. Eu queria a sua opinião, voltando ao tema... Estou ouvindo, fala mais alto, por favor. Ok, mais perto. Está chovendo muito aqui por isso, né? Tá bom, Boa tarde. Voltando ao tema de respeitar a vontade de quem solicita uma assistência, existe um pedido bem atípico que seria uma tentativa de suicídio. Eu fiquei na dúvida em relação ao paciente que vem com uma tentativa de suicídio e você está na frente dele, você prioriza respeitar a vontade dele de se matar, ou você impõe a sua assistência para querer ajudar essa pessoa? Todos os suicidas, eles querem realmente efetivar o suicídio. E eles não querem ser assistidos. Mas se não está na frente dessa situação, como que você encararia esse momento? Olha, bem interessante aí a sua pergunta. Obrigado. Por exemplo, quando você estuda psicologia, é dito na faculdade: temos que respeitar o suicida. Eu sempre ouvi aquilo e falei: que história é essa, né? Se tiver um suicida na minha frente, perto de mim, ele não vai se suicidar, não. Nem vem que não tem, né? Eu pensava assim. Porque eu não queria ser conivente com aquela atitude ali. Não queria, eu queria ajudar o suicida. E na minha trajetória aí, na faculdade, né, nós tínhamos muito a prática clínica, muita prática clínica. Tinha uma clínica só para você fazer seus atendimentos. E nesses atendimentos ocorreu isso aí. A cliente, ela tentou na minha frente, né, ela tomou uma quantidade, né, exagerada de um remédio lá muito forte, né? Não lembro agora qual era o nome, mas eu tive como é que fala? Foi uma movimentação muito grande lá na clínica. Foi uma movimentação muito grande lá naquele momento e resumindo, foi muito didático, eu aprendi muito com essa experiência. Depois dessa experiência, eu me formei logo em seguida e essa experiência me deu uma segurança profissional.
por ter passado por isso, eu me fortaleci como profissional. E aprendi muito com os orientadores, com o coordenador da clínica. Foi bem didático lá. Não vou entrar em detalhes, mas respondi aí sua pergunta. Bem? Eu entenderia assim, que uma tentativa de suicídio é um pedido de socorro, né? Na verdade, a pessoa ela está se sentindo muito infeliz por alguma questão e está querendo fugir. É um então, pedido bem atípico dessa mas é um pedido, né? Aí, nesse caso, você impõe tem que aí tem que ajudar a pessoa a não se suicidar. Não, mas uma coisa é respeitar a vontade, a outra é assistir, né? Porque tem vontade E nessa questão também entra muitas variáveis. Por exemplo, tem famílias que está na paragenética essa condição do suicídio. Tem famílias que é uma condição muito natural. Eles estão acostumados em várias gerações ocorrer suicídio. Entendeu? E quando isso ocorre, eles encaram até com naturalidade. Existe essa predisposição, né? Eu tenho, assim, minha esposa é psicóloga e a gente vê justamente essas coisas. Tem muitos casos, até é impressionante, mas na faculdade é atendida muitas pessoas que tentaram se suicidar. Então, a minha esposa, que é psicóloga, ela fala muito sobre essas situações. E a primeira intervenção que ela faz é com um parente esperto, justamente para dar apoio, e que muita gente não aceita é que ela precisa ser medicada muitas vezes. É um processo, às vezes, de depressão. Depressão não é uma coisa de brincadeira, não é que ela está tipo chateadinha, é que ela está com um probleminha, não. É alguma coisa química realmente de fato do cérebro. Então, a minha esposa que é psicóloga, né, ela sempre discute, a gente conversa em casa, ela fala, se não tiver uma intervenção do médico dando remédio, do psiquiatra, e acontecendo o acolhimento no psicólogo, os dois trabalhando juntos, não vai resolver o problema. Porque tem muita gente que fala, não precisa de psiquiatra não. Não, às vezes a pessoa está num quadro que quimicamente ela já está afetada e ela precisa ali de realmente tranquilizar, ela precisa estar tratada. Então, esse atendimento rigoroso, os médicos e os psicólogos, eles são bem enfáticos e a família tem que dar apoio, ela tem que ser assistida. E André, às vezes assim, é um processo da pessoa, de vidas passadas, que ela não consegue, às vezes a pessoa ali na frente, pode ser do melhor assistente ou coisa, ela comete suicídio, né? Então, assim, às vezes é um processo de cada um, né? Dela, que pode estar ali com um amparador, uma equipe de amparador, convivendo dentro de casa com o melhor amparador, e ela também cometeu. Então, é um processo de cada um, de retos-vida, né? E o que a Alicia mais comenta é que a família, às vezes, não leva a sério esse pedido de ajuda. E, às vezes, a família não está preparada, né? Ela tem que se preparar. Qual a melhor forma, qual a melhor estratégia de lidar com alguém que tem essa predisposição? O que fazer para evitar, para melhorar essa condição? E quem vai orientar isso é o psicólogo, juntamente com o psiquiatra, os dois e a família, os três, né? Eu acho interessante assim ressaltar que assistir não é fazer o que a pessoa quer, mas o que ela precisa, não é? Então, às vezes não é isso. Assistir não é fazer o que a pessoa quer, mas o que ela precisa. E tem outro também. Às vezes a gente detecta o que a pessoa precisa, mas é interessante também, o professor Valdo salienta muito isso no Lexo de Ortopensatas. Muitas vezes não é só detectar o que a pessoa precisa, mas saber qual é a quantidade do que ela precisa. Então, vamos aqui mais uma pergunta lá agora de Portugal. Ela está pedindo Você até já comentou todos os tipos, mas ela especificamente ela está pedindo para falar sobre aqueles tipos de pedidos transversais, que é o entrópico e o incongruente. O entrópico é aquele pedido transversal, né? Você está conversando com uma pessoa
e ela está totalmente desorganizada, ela está perdida, ela está sem rumo. Então, você está observando isso, já é, né? Isso aí já é um tipo de pedido transversal, né? Um entrópico. E agora eu estou querendo estender que quando você detecta, né, os sinais desse tipo de pedido transversal, você já passa a investigar ou a amadurecer, de acordo com a sua análise crítica ali, qual é a melhor abordagem. Por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar? Olha, coloque no papel, escreva aí alguns itens importantes para a sua vida. O escrever já vai ajudá-la a se organizar. E aí vai. Depois falou sobre o incongruente, né? O incongruente é aquele que fala uma coisa, mas a postura, a comunicação não verbal fala outra. Então, você já vê essa incongruência como tem algo errado aí. O que está acontecendo, né? Por que essa incoerência? E também os sinais, outra coisa também que eu vou enfatizar aqui, nós não podemos nos basear em apenas um sinal de pedido transversal. Nós temos que juntar várias informações para chegar a uma conclusão, né? Esse livro aqui, cadê o livro? Esse livro aqui, ele é excelente, né? Como decifrar pessoas, como entender e prever o comportamento humano. Como decifrar pessoas, como entender e prever o comportamento humano. Uma advogada, uma consultora, que as autoras desse livro, muito interessante, dão dicas muito interessantes. Só que é no âmbito jurídico, mas eu aproveitei muito para o âmbito assistencial, né? A intenção, o objetivo era para escolher os jurados adequados para ajudar nos processos jurídicos. Aqui, a minha visão era decifrar para detectar uma demanda necessária à assistência, uma demanda indireta, uma demanda transversal. Muito bem. Agora sim, veio uma pergunta de Cariacica, Espírito Santo. Espírito Santo. Ela está perguntando, o pedido transversal de assistência pode estar relacionado com o pedido de TENEPS? Quando ou como levar um pedido indireto de ajuda para a TENEPS? Se a pessoa não pediu, mas você coloca ela na sua TENEPS. Como levar é fácil, né? Detectou, levou. Agora, antes ela falou o quê? Antes? Essa relação, né? Pedido transversal de assistência com a TENEPS, né? É interessante que está me vindo agora na mente que, às vezes, num pedido explícito, você pode detectar um pedido transversal. Muito interessante, né? Até no consultório, por exemplo, né? A cliente chega com uma demanda e você percebe outras mais prioritárias pela própria observação do pedido ali transversal. Então, agora mais uma colega sua lá de Belo Horizonte, ela está perguntando na parafatologia, na página 7, na terceira linha. Você fala da higienização silenciosa de psicosfera. Pode falar um pouco como você faz essa higienização? Sim. Oi, me ajudei, Lara. Higienização da psicosfera do outro silenciosa, né? Simples. Você pode... É claro que você vai fazer de forma anônima, você vai fazer de forma discreta, né? Você vai trabalhar as energias com a intenção de beneficiar a consciência que está na sua frente.
Então, você vai trabalhar a psicosfera do outro com uma intenção muito cosmoética, de beneficiar, de retirar ali os entraves, até mesmo se você, né, perceber que tem que tem até uma consciência assediadora, extrafísica, interferindo na psicosfera dela, você pode aprofundar essa higienização da psicosfera do outro, tirando esse assediador da psicosfera dela e puxando para a sua psicosfera, com a intenção de beneficiar ela e também o assediador que estava com ela. Mas isso precisa de muito autossustentação energética, muito traquejo ali, né? Você vai praticando e vai aperfeiçoando essa questão. Mas você pode fazer isso, você que fez essa pergunta. Você pode contribuir para melhorar também a psicosfera do outro, mandando as suas melhores energias, pensando o melhor do outro, compreendendo o outro, em vez de reclamar. Mande energia boa para o outro. Então, Ila, nós vamos encerrar um pouquinho antes, devido à falta de luz, né? Então, antes de encerrar, gostaríamos que você falasse alguma coisa que acha importante, que não foi debatido aqui, que você queira registrar. Não sei se você tem alguma coisa para comentar. Os assistentes, né, nós assistentes, buscar sair dessa condição do convencional, expandir a nossa assistência por meio dos pedidos transversais de assistência, buscar praticar constantemente o reconhecimento dos sinais que indicam essa necessidade, essa demanda crítica de assistência. E é isso, simplesmente isso. Você praticar cada vez mais a assistência e expandir, né, dentro aí do contexto da transversalidade. Ok, então agradecemos imensamente a Ila por mais esse verbete muito denso e consistente, né? Muito bom, esperamos muitos outros tão bons quanto esse. E agradecemos aqui aos tertulianos pelos debates, teletertulianos, amparadores. E vamos agora aos anúncios. Hoje são 100 anos. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 16 perguntas enviadas online. O título do verbete de amanhã é Autopesquisa Passiológica. A especialidade é a Passiologia. A verbetógrafa, professora Vilma Vieira. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.